Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Hoje é um dia crucial para a gente entender muito dos bastidores do poder em Brasília. Hoje é um dia fundamental para a gente entender coisas que nós não temos acesso, que a gente não consegue enxergar, que a gente só especula, que a gente só imagina, que a gente só fica pensando: será que é? Será que não é? Será que vai acontecer? Será que não vai? Por que que eu digo isso? Porque hoje vai haver o julgamento no Supremo Tribunal Federal daquela decisão que fez com que muitas investigações que estavam usando dados do COAF sem autorização judicial foram interrompidas. Isso vai ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele, segundo informou o Renan Ramalho, disse que provavelmente vai ser uma votação muito acirrada essa questão do COAF. Lembrando que essa questão do COAF interrompeu ali as investigações sobre questões do Flávio Bolsonaro, do Queiroz e por aí vai. Hoje vai ser o dia que a gente vai ver como é que isso vai caminhar, tá certo? O Alexandre de Moraes disse que, segundo Renan Ramalho, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, que assim como no julgamento que foi 6-5 relacionado à prisão em segunda instância, a decisão de hoje sobre o COAF deve ter um placar apertado também. A expressão que ele usou foi: provavelmente será acirrada. E o ministro lembrou também que em julgamentos passados sobre questões dessa natureza, os outros ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello tiveram um entendimento de que nem a Receita poderia ter acesso a dados bancários, quanto mais compartilhar esses dados em processos judiciais, né? E aí, pessoal, o que a gente viu é que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, estava todo mundo ali na expectativa, né, de como ele ia se portar diante dessas questões, se ele teria uma postura mais na linha do que pensa o governo ou mais contrária ao governo. Então, nessa semana a gente precisa lembrar que ele pediu para o STF derrubar essa liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu as investigações com os dados do COAF. Ele fez isso por meio de um memorial, e nesse memorial ele trazia ali alguns argumentos importantes, segundo ele, para que essa decisão fosse derrubada. O que ele está pedindo, por exemplo, segundo o Correio Brasiliense notificou, a matéria do Correio Brasiliense trouxe o seguinte título: Aras defende compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial, porque esse era o argumento de que os dados financeiros foram compartilhados sem autorização judicial. Então agora ele quer que possa compartilhar mesmo sem a autorização judicial. E aí ele usou o argumento, né, de que isso enfraquece o combate ao crime de lavagem de dinheiro, além de também prejudicar a imagem do país em organismos internacionais como o GAF, né, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, e o Banco Mundial, atrapalhando, obviamente, o Brasil de ingressar no grupo de países mais ricos do mundo, como a OCDE, tá certo? Além disso, a gente acabou vendo aí uma alta do dólar. O que significa isso? É porque muitos dólares que estavam no Brasil saíram. O presidente do Banco Central disse que um dos motivos principais foi a questão da cessão onerosa lá, que o pessoal tentou fazer um leilão do pré-sal, esse leilão não deu certo, não apareceram muitos interessados, e isso teria atrapalhado aí alguns planos de grandes empresas estrangeiras que estavam contando de que isso fosse leiloado e trouxesse grandes ativos aqui para o Brasil. Então isso teria atrapalhado. Agora nós sabemos que o Drago Costa, que é um representante da OCDE, veio ao Brasil na semana passada na reunião que teve dos BRICS, e ele disse que essa questão de decisões que acabam atrapalhando a investigação de crimes financeiros, isso poderia colocar um obstáculo ao Brasil ingressar no grupo dos países mais ricos do mundo, tá certo? Então, pessoal, nessa quarta-feira, ao que tudo indica, né, tá pautado no Supremo o julgamento dessa questão aí do compartilhamento de dados financeiros com autorização judicial ou não precisar de autorização judicial. O que a gente está vendo é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acha que não precisa da autorização
judicial. E a gente precisa lembrar que a decisão do ministro Dias Toffoli foi em julho, tá? E foi dentro de um processo ali de defesa do senador Flávio Bolsonaro, tá? E aí o ministro Dias Toffoli, ele decidiu o quê? Decidiu que esse compartilhamento desse tipo de informação sem prévia ordem judicial deve ficar limitado à identificação dos titulares nas operações e dos montantes globais movimentados, tá? Só que o Procurador-Geral da República, ele diz que esses relatórios genéricos são inúteis numa investigação de lavagem de dinheiro e de corrupção, porque inviabilizam o cruzamento de informações relevantes e o acesso a dados que caracterizem eventualmente alguma ilegalidade, tá? E aí o PGR, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, acrescentou também que a prévia autorização judicial, além de sobrecarregar a justiça, né, são os argumentos dele. Para ter uma autorização judicial para isso, a justiça vai ficar sobrecarregada e tal, com pedido de quebra de sigilo, vai resultar na abertura de investigações desnecessárias, tá? Então, essa foi a argumentação do Procurador-Geral da República. Ele disse, por exemplo, nesse memorial também, caso o Ministério Público passe a ter acesso apenas a informações genéricas, isso obrigará essa instituição, a fim de ter acesso aos dados detalhados, a requerer em juízo a quebra de sigilo de pessoas que, por vezes, não praticaram qualquer conduta suspeita ou indicativa de lavagem de dinheiro. Então, ele ia falar, a gente vai acabar investigando pessoas que não têm indício de ter feito nada de errado. E aí, o que ele continuou dizendo nesse memorial é que, na prática, isso levaria à instauração de apurações contra pessoas sobre as quais não recai nenhuma suspeita, fazendo constar desnecessariamente como investigadas dentro do sistema judicial criminal. É um argumento importante e interessante, né? Uma pessoa que está ali, que não tem nenhuma investigação judicial sobre ela, de repente vai se tornar uma investigada. Realmente, a gente fica pensando assim num estado meio policialesco, né? Onde está num grande Big Brother do 1984, George Orwell, tudo sendo monitorado, as pessoas sempre sob suspeita de serem criminosos, sem que haja qualquer argumento nessa linha, tá bom? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Há pessoas que acham que existe uma grande chance dessa decisão do ministro Dias Toffoli de impedir esse compartilhamento de informações financeiras sem autorização judicial. Alguns analistas acham que existe uma chance razoável de que isso não só seja confirmado, como seja sacramentado ou sepultado, para usar algum termo mais intenso, tá? Então, pessoal, hoje, essa quarta-feira, dia 20 de novembro, é um dia crucial para nós termos algumas respostas sobre como a dinâmica do poder está se desenrolando, se há alguma linha mais no sentido de favorável ao governo, ao contrário ao governo. A gente está vendo pelo menos que, ao contrário do que muitos acreditavam, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está entrando em rota de colisão, né, com aquilo que se entende como sendo alguns dos interesses do Executivo. Vamos ver como isso vai caminhar. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, vai ser uma votação acirrada, semelhante àquilo que nós vimos ali na derrubada da prisão em segunda instância, quando houve um empate, e aí o ministro Dias Toffoli desempatou, ficando 6-5. A gente vai aguardar, e hoje, caso essa decisão que está pautada realmente aconteça, isso vai dar resposta a muitos, por um lado, a muitos críticos do governo, e por outro lado, a muitos apoiadores do governo. Resta saber como será essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem feriado hoje em muitos lugares do Brasil. Eu não sei se isso vai retirar um pouco a atenção pública, mas é um fato extremamente relevante para que nós entendamos como é que a dinâmica do poder vai se configurar não só para o final de 2019, mas para o ano de 2020. Vamos ver como o Executivo, Legislativo e Judiciário vão estar se posicionando dentro desse complexo jogo político aí que o pessoal chama de 3D, 4D, 5D, 10D. Hoje a gente vai ter um norte ou uma bússola para poder entender melhor tudo isso, tá bom? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retém que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações, me ajuda a compartilhar esse vídeo, uma vez que é um assunto importante que a população brasileira precisa estar
de olho e precisa acompanhar para saber como é que vai se desenvolver isso, porque, como disse aqui o Procurador-Geral da República, essas decisões podem fazer com que pessoas simples, comuns e que não estão diante de nenhuma investigação judicial se tornem a ser investigados. Isso é um negócio complexo, né? Existem argumentos a favor, argumentos contra. Aí resta a gente saber, independente da nossa opinião, do que a gente acha, como a Suprema Corte vai decidir. Isso vai ser muito importante para o ano que vem, para o desenrolar aí das reformas, dos projetos. Vamos ver como é que isso vai encaminhar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, valeu!